O projeto Carrier Pair Shop segue a estrutura de DDD para conseguir fazer a comunicação entre as camadas, desde a entrada do input do usuário até o salvamento final do banco de dados e persistência dos dados. No nosso sistema, nós dividimos a camada em 5. Tipicamente são 4, mas aqui eu vou explicar o porquê que a gente colocou uma camada adicional no nosso sistema. Entre as 5, a principal é a camada de domain, que seria a camada onde nós colocamos a definição dos nossos domínios. Dentro da pasta Entities, por exemplo, temos a definição em classe de todas as entidades que temos no sistema, como por exemplo Customer, Employee. Todas essas entidades são domínios, então são entidades que definem valores e serviços que a gente vai utilizar dentro do nosso sistema e que fazem sentido para a nossa operação, como por exemplo o usuário, o consumidor que vai pedir um orçamento, qual que é o serviço que eles vão consumir, qual que é o status de uma ordem de serviço, tudo isso aqui está incluído na camada de entidade. Também tem algumas validações incluídas aqui, como por exemplo, é impossível você adicionar uma role de employee se o seu user role não existir, por exemplo. Dentro dos enumeradores, nós também colocamos nessa camada porque eles são utilizados tanto para salvar esses dados nas camadas de domínio, como também para serem consumidos e processados em camadas de serviço posteriormente. Nesse caso, faz mais sentido que elas fiquem aqui. Também colocamos algumas interfaces de negócio, porque as interfaces pelo menos definem quais são os métodos que são utilizados em outros locais, então é importante que a gente centralize pelo menos quais são os contratos que vão ser implementados. E também temos umas camadas de settings, que são algumas camadas que vão ler informações do nosso app settings e colocar para ser também consumidas na camada de serviços onde está o funcionamento. Então, o domínio ele está hoje responsável por definir muita coisa sobre o funcionamento, sobre quem consome o sistema e como consome o sistema. A camada de repositório é simples, é uma camada de infraestrutura. Nela a gente define qual que é o nosso banco de dados e como ele está sendo carregado na operação. No caso, estamos utilizando um ARM Entity Framework no banco relacional SQL para conseguir fazer com que nossas entidades de domínio, usando um Code First, e migrations reflitam automaticamente no banco e consigam ser carregadas de maneira automática quando a gente consumir a entidade a partir do DB Context. Nós também utilizamos a Lazy Loading, então as entidades que têm relacionamento vêm apenas quando nós queremos e de uma maneira performática para evitar o problema mais N. Temos aqui também algumas coisas de configuração, que são simplesmente entidades que definem quais são as regras que o banco de dados tem que seguir, por exemplo, quais entidades são required, quais entidades têm um tamanho máximo, como por exemplo, qual é o tamanho máximo de uma string. Nós também temos as camadas de repositório, onde tem os métodos que são gerais no repositório, como por exemplo, adicionar, salvar, fazer uma query mais complexa. Além disso, nós também estamos utilizando um pattern chamado Generic Repository Pattern, onde todos os repositórios são automaticamente salvos para que a gente consiga minimizar o trabalho em linhas duplicadas. Então, os métodos simples de save, get, delete e put, eles estão simplesmente automaticamente registrados em todas as camadas de repositório, sendo necessário apenas fazer as queries separadas uma por uma. Nós também utilizamos o conceito de Unity of Work para que todas as entidades que a gente for manipular no banco sejam salvas apenas na operação final, quando a gente validou tudo, teve certeza que funcionou e queremos de fato persistir na camada final. Todas as regras de infraestrutura, licença de dependência, coisas que servem ao sistema estão na camada de repositório. Agora, temos um momento em que a nossa aplicação difere um pouco de aplicações comuns em DDD. Nós separamos a nossa camada de serviço em duas implementações separadas. Uma biblioteca chamada carrierpairshop.services e uma camada chamada Carrier Pair Shop Application. As duas, em teoria, fazem o mesmo, que seriam implementar serviços que estão definidos com suas interfaces na camada de repositório, mas há uma diferença bem básica. A camada de serviço hoje é responsável por fazer coisas que são genéricas ao sistema e não envolvem regras de negócio, como, por exemplo, autenticação, envio de e-mail, edição de dependência, e ela fica separada e isolada por questões apenas de organização de código. Já a camada de application, ela foi separada dessa forma porque todo o domínio que nós temos no nosso banco também passa por uma camada de CQRS na aplicação. Então a gente envia da API um CQRS que você vai separar o nosso comando ou uma query em diferentes etapas. Temos também uma etapa de fail fast validation com uma pipeline automatizada a partir do mediator. Então cada command e cada query tem a sua própria validação automática e depois tem o seu próprio handler que está fazendo a operação final, trabalhando em cima do que está acontecendo e salvando no banco de dados. No caso, o que seria uma camada de serviço padrão está nomeado como carrierpairshop.application, mas a diferença básica entre as duas é que a application define as regras de negócio do domínio
e a service define regras de negócio que são gerais da aplicação como um todo. Isso foi feito apenas para organizar melhor e separar um pouco o que era o que de cada parte do projeto. É mais fácil bater o olho em cada camada e entender com que tipo de coisa estamos lidando. Por final, temos a camada de API, que é simplesmente a camada de exibição da informação para o usuário. Nela nós temos os nossos controllers, pensando apenas em back-end, onde o usuário, por meio de uma API REST, ou Swagger ou um Postman, vai fazer chamadas para a nossa API e consumir os métodos da forma que nós separamos. Nós também colocamos um front-end completo nessa camada, apenas para facilitar teste e uso. Então, caso queira rodar com front, também é possível para poder fazer esses testes e validação e ver o sistema funcionando da maneira final. Também fica na camada de apresentação, chamada API. Falando rapidamente sobre o banco de dados, o motivo da gente ter escolhido um banco de dados relacional baseou principalmente no fato de que decidimos utilizar uma ORM, no caso o Entity Framework, e o Code First, o que facilitaria que a gente conseguisse ter camadas rígidas de domínio e algumas regras como também Foreign Keys Relationships, Constraints, Unique Constraints e outras regras do tipo que só funcionam dentro de um esquema rígido que é oferecido por um banco de dados relacional. Além disso, mais do que velocidade, é importante para a gente a consistência dos dados. Então, como a gente tem operações como, por exemplo, fazer uma média de tempo de operação e checar se a operação foi realizada naquele dia, ou ter certeza que aquele operador não pode operar numa outra. Conseguimos fazer regras disso no próprio banco e conseguimos depois fazer essas queries complexas voltarem automaticamente e temos certeza que o dado está correto e está dentro de uma arquitetura rígida. Então, por conta dessas situações, achamos melhor que, para o contexto do Carrier Pair Shop, um banco de dados relacional tradicional fosse superior ao contexto de um banco de dados não relacional, onde é mais aplicado para queries extremamente complexas e também onde a velocidade é muito importante. Em relação à infraestrutura, testes, deploy e controle de qualidade, utilizamos algumas estratégias, principalmente com a utilização do Docker, para conseguir realizar elas independente do ambiente onde estivermos. No nosso Dockerfile, nós temos dois bancos de dados, um exclusivo do Sonar, um da operação. Nós também temos a imagem do .NET, a imagem do SQL e a própria imagem do SonarQube. São 5 imagens no total. O nosso Dockerfile, ele sobe a operação, sobe o banco, aplica as migrations e consegue fazer com que ele rode na nossa máquina automaticamente. Para validar, nós também criamos etapas na build, onde a cada vez que um código é mergeado na main ou na develop, no caso apenas na main que estamos utilizando, mas se estivéssemos utilizando o Git Flow também rodaria na develop, ele roda duas operações de build, uma para validar Quality Control Gate, para poder escanear vulnerabilidades ou code smells, e uma para poder validar code coverage. Isso é importante porque você consegue definir que você não quer um pull request, por exemplo, se você não passar por um controle de qualidade de build. Como estamos usando um plano free, nós não temos essa possibilidade, mas gostaríamos apenas de apontar que esses passos foram feitos na build de qualquer forma, e que caso esse projeto evoluísse para um projeto de produção, nós poderíamos claramente criar esses gates para impedir o código ruim de subir. Nós também criamos um SonarQube local, então há um reporte padrão do SonarQube como explicado em aulas, onde você pode rodar a instância e fazer um teste de cobertura completa no seu código. Para a aplicação de API, o nosso SonarQube acusou 88,8% de code coverage, o que é acima da média, é uma boa média para qualquer operação produtiva. E também nós conseguimos identificar vulnerabilidades em pacotes utilizando o Quality Gate dentro da build, que corrigimos no final, para ter certeza que nenhum pacote que estivéssemos usando no NuGet apresentasse vulnerabilidades graves, já disponíveis no mercado e já listadas como potenciais ofensoras. Também fizemos um teste de OWASP, checamos se não há nenhuma vulnerabilidade grave, apenas coisas como, por exemplo, poderíamos checar melhor a questão do token, poderíamos checar melhor algumas informações de segurança que fazem sentido apenas se nosso ambiente fosse produtivo de fato. Como estamos apenas em um demo de teste para a faculdade, conseguimos rodar os reportes e conseguimos apresentar as informações para a entrega do projeto. Para a exibição do Swagger e separação de endpoints, pensando em DDD, nós também colocamos conceitos de Solid e conceitos clássicos de API REST. Dentro dos nossos retornos, nós temos alguns métodos separados pelos verbos get, post, put, delete e patch. O que cada um significa? Get são métodos que retornam informações, put atualizam, delete apagam. Existem gets que são por ID, gets que são em lista e gets por ID que trazem mais dados caso a pessoa precise.
Por exemplo, você pode procurar todos os veículos cadastrados que um customer pode ter, mas por questões de performance, nós separamos isso em endpoints para facilitar caso seja uma tela onde essa informação seja necessária. Nós também temos alguns métodos que são funcionais, por exemplo, dentro do Order Jobs, que é a nossa entidade principal, nós temos alguns patches que são progressos de status, como por exemplo, Acknowledge, Start e Complete, ou dentro do Service Job, nós temos algum método como Request Approval, Deliver e Dispute. Isso porque cada método tem a sua própria validação de regras de step, como delimitado no nosso diagrama de caso de uso. Então, para equiparar o que a gente está vendo na nossa documentação com o que a gente está realmente fazendo na nossa API, nós separamos essas entidades mais complexas com as suas ações em métodos patch.